A paz do Senhor Jesus, Abacuque 2. Louvado seja Deus. Põe-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava sobre a tábua, para que possa ler até quem passe correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apresse para o fim e não falhará. E se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, esse versículo veio ao meu coração. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos acerca do profeta Abacuque. Ele estava aqui conversando com o Senhor e questionando a Deus acerca de como seria. O que aconteceria com os ímpios, preocupado com o povo que andava fora dos caminhos do Senhor. E o texto até diz que ele faz uma intercessão diante de Deus pelas pessoas que estavam fora do caminho, fora do posicionamento, fora daquilo que Deus sempre passava para ele. Louvado seja Deus. E ele clama a Deus, ele ora a Deus, ele apresenta diante de Deus, ele lembra que Deus ele é juiz, que ele é rocha. Ali ele exalta, a soberania do Senhor e ele fala de servir a Deus com disciplina. Então o profeta aqui ele está preocupado e talvez, meu irmão, minha irmã, você está preocupado diante de Deus, orando a Deus e buscando pelo Senhor e dizendo: Senhor, olha o que está acontecendo dentro da minha casa. Está tudo errado, Pai. Olha o que está acontecendo neste momento. O meu filho, a minha filha saiu da direção. O meu filho está lá no mundo. Está lá, eu não sei nem onde está neste momento, Pai. A minha filha se desviou. E não porque eu não preguei a verdade, porque aqui ele pregava, ele passava as visões, ele dava o recado que Deus mandava, mas o povo, eles estavam ali, num posicionamento de erro, cometendo pecado, E ele leva tudo isso diante de Deus e fala que Deus é que tinha todo o poder, que se Deus quisesse ele poderia trazer todos no anzol. Enfim, ali Abacuque ele rasga o seu coração e ele deixa diante de Deus as preocupações. E com essa palavra eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está preocupado, que não tem controle, aleluias, com as suas mãos de resolver o que está acontecendo. Porque são situações que nos oprimem tanto, que nos deixa tão abatido, que nos deixa tão entristecido, que a gente às vezes não consegue colocar. Mas Abacuque aqui conseguiu colocar diante de Deus. Alabaracassuri manderi basuricanda. E eu sinto Deus nesta palavra, falando com pessoas aqui nesta manhã. Porque logo depois que ele apresenta tudo diante de Deus, aquilo que o preocupava, e Deus está dizendo para você, coloca diante de mim, aleluias, ele fica de vigia para ouvir a resposta de Deus para ele, aleluias, porque em Abacuque 2 foi onde eu li, está escrito assim, a resposta do Senhor, louvado seja Deus. Então eu quero aqui dizer, vai ter resposta de Deus para essa sua oração de preocupação, oração de medo, oração de ansiedade, oração aonde você perdeu totalmente o controle, aleluias, e Deus fala para ele assim, olha, aleluias. Primeiramente, Abacuque, ele colocou aos pés de Deus, alabaracassuri mande, mas depois ele vai e ele se coloca em uma torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá a resposta e eu terei da minha queixa. Ou seja, eu vou ficar em vigia, eu vou ficar em espírito, eu vou ficar num lugar aonde eu possa ouvir a voz de Deus, que eu tenho certeza que ele vai responder a minha queixa. Eu tenho certeza que ele vai responder a minha oração. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. E assim ele ficou. E veio a resposta de Deus. Aleluia. E falou para ele assim, olha, escreve a visão e grava sobre a tábua do teu coração para que possa ler até quem possa
para que possa ler até quem passa correndo. Louvado seja Deus. Nós vamos entender aqui a importância de nós falarmos, né? E nós deixarmos bem claro aquilo que Deus colocou no nosso coração, ou aquilo que Deus pediu para que nós falássemos. É muito importante esclarecer e deixar bem visível e bem notório, né? Quando Deus fala e quando Deus revela algo para nós. Louvado seja Deus. E com certeza, quando ele orou, né? Deus, ele mostrou algo para Abacuque. E Deus pediu para que ele mostrasse e esclarecesse para o povo de uma maneira que todos pudessem compreender a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a situação na qual você está passando, mas o que Deus está falando nesta manhã é: aquilo que eu revelar e aquilo que eu mostrar em visão ou em palavra para você, você precisa passar. Você precisa esclarecer de uma forma aonde vai haver entendimento. Louvado seja Deus. Porque a visão ainda é esta, para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. E se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. Aqui ele está falando que aquilo que Deus revela, aquilo que Deus mostra, a palavra de Deus, ela se cumprirá. Pode até parecer que está demorando, e o texto diz: e se demorar, espera, porque vai se cumprir. Pode até tardar, mas ela não vai falhar. O que está na palavra, o que está sendo revelado pela palavra, o que está sendo mostrado, visão, profecia, e tantas outras pessoas que estão aí sendo levantadas para falar acerca do cumprimento da palavra de Deus. Se Deus está falando nesse tempo que haverá ira, pode se preparar, meu irmão, minha irmã, vai acontecer ira na terra. Deus vai dispensar as taças de ira, com certeza. Por isso é que nós temos que estar abalizados e vivendo dentro da vontade de Deus, porque embora pareça que está tarde para se cumprir, espera, ele está dizendo, porque certamente virá e vai se cumprir. Não vai deixar de acontecer porque nós achamos que está demorando. Haverá cumprimento daquilo que Deus tem falado através da sua palavra. Por isso a sua preocupação, coloca aos pés do Senhor. E aí o Senhor, ele fala assim, ó: porque eis que o soberbo, a sua alma não é reta. O soberbo não tem alma reta. Mas o justo, este viverá pela fé. Então o Senhor aqui, ele nos traz uma palavra de ânimo, de esperança, dizendo: filha, filho, você que está na minha presença, você que tem fé em mim, você que confia em mim, não olha para o soberbo, não olha para quem está vivendo o pecado, não olha para quem está com os caminhos tortuosos, não fica olhando e reparando quem está fora da minha presença, mas você que é justo, viva pela fé, seja cheio de esperança, tenha um coração misericordioso, um coração compassivo. Olhe para mim, não olha para o cenário, não olha para as destruições, não olha para as iras que estão chegando na terra, pelos acontecimentos que estão chegando na terra, porque se nós olharmos para os acontecimentos, nós vamos ficar fracos e nós vamos até perder a nossa fé. E Deus, ele nos lembra nesta manhã que nós somos justos e que os justos, eles vivem pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Nós estamos abalizados nele, que é a rocha. Ele não se abala e ele não vai deixar nós perecermos. Aqueles que confia, espera e que serve a ele com o coração alegre, sem engano, sem mentira. Aqueles que não estão em dois caminhos, em dois pensamentos, mas que vê ele como o único e Senhor e Salvador de nossas vidas. E ele diz para nós: fica na minha presença. Fica na minha presença, coloque tudo na minha presença e descanse e verás o que eu, o Senhor, vou fazer por ti. Porque a resposta ainda é eu que dou. A resposta sou eu que dou na tua vida. Amém? Amados irmãos, não se esqueça. Deus nesta manhã está dizendo: não perca a esperança, não perca a fé. Olhe para mim, não olhe para o cenário. Amém? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.